vamos a Aracaju conversar com a doutora Denise Leal Fontes Albano Leopoldo. Doutora Denise, por que os partidos da extrema-esquerda defendem tanto a liberação e descriminalização das drogas? Erivan, eu teço aqui algumas hipóteses. Quem lê autores da esquerda, principalmente aqueles da chamada esquerda do marxismo cultural, autores como Michel Foucault, Marcuse e outros, claramente eles se alinham a uma concepção de que é necessário destruir os entraves para que o intento revolucionário comunista ganhe fôlego, força nas sociedades. E eles veem como entraves importantes a família, a igreja, os vínculos comunitários. E quando a pessoa se envolve com as drogas, é evidente que essas pessoas vão progressivamente eliminando seus interditos morais, suas referências de autoridade em relação à desintegração familiar, porque quem sofre, quem convive com a realidade de ter um filho, um parente dependente de drogas, sabe que não é só ele que sofre. Seus irmãos, seus pais, seus parentes também são atingidos por essa situação dramática em que essa pessoa está envolvida. E aí, provocando a desintegração familiar, a pessoa se tornando cada vez mais uma espécie de morto-vivo, onde suas referências morais, onde seu apreço a uma vida organizada desaparecem. E, sem dúvida, eu digo que eles têm várias estratégias para além da liberação das drogas, a própria ideologia de gênero, a pessoa cada vez mais confusa em torno do seu papel social, de sua condição no mundo. Então, muitas vezes a pessoa passa por algumas crises existenciais, crises de referência, porque, veja, por muito tempo a gente sabe que há pessoas que são as chamadas heterossexuais e homossexuais, mas em países como a Inglaterra, nos Estados Unidos, já há grupos feministas que não querem mais ficarem ligados aos chamados movimentos dos trans, da ideia de que, veja, a loucura que vivemos um tempo de provação mesmo. Você hoje já não conhece, não sabe mais essa sopa de letras LGBTQI+, mulher cis, queer, não binário, gênero fluido, trans. Vejam, eles atacam até o elo mais forte que liga os seres humanos, que é a linguagem. Como é que começa o Gênesis, né? No começo era o verbo. No início era a palavra, porque a comunicação é essencial na nossa vida, para o estabelecimento de nossas relações, para o nosso desenvolvimento intelectual e social. Quando eles bagunçam, quando eles destroem a linguagem, também afetam diretamente a nossa capacidade cognitiva de ler a realidade. E isso é dramático. As pessoas pensam que isso está muito distante da nossa realidade. Não está. Devemos sim permanecer atentos e reagir a isso. Doutora, parece que o objetivo é desagregar. Porque para eles a ideia de dividir para conquistar. Quanto mais uma sociedade que sabe que é formada, é composta por indivíduos que têm suas diferenças de origem, de visão de mundo, de crença, mas que essa sociedade está unida em torno de certos valores, de certos princípios, mesmo que diferenças pontuais existam, mas dentro de um ambiente de respeito, de coesão social. E aí eles investem muito na destruição dessas nossas referências de valores, de princípios, atacam a nossa língua mãe.
querem também que o papel da família, o papel da religião seja varrido também da sociedade, porque fica mais fácil avançar os seus projetos. Isso tem um fundamento nessas teorias da extrema esquerda, as teorias comunistas, né? Principalmente, como eu disse, a partir da chamada Escola de Frankfurt, um movimento de intelectuais ali que se uniram na Alemanha no início do século passado, e eles perceberam que os chamados operários, que o Marx, o Engels viu como sendo os oprimidos, os explorados pelos donos dos bens, dos meios de produção, os que os operários queriam, o campesinato, os trabalhadores braçais queriam, era ter um salário para dar dignidade para a sua família, para ter uma vida digna, e que eles não eram mais facilmente cooptáveis, não eram mais seduzidos pelos pendores revolucionários de pegarem armas, tomar o poder, para que essa elite, porque repare bem, eles só querem os mais pobres, os mais humildes, como boi de piranha. Só querem que eles sejam, é o que alguns autores desse marxismo chamam, chamados idiotas úteis. Querem que eles ocupem a linha de frente para ir lutar, para ir batalhar, mas só um pequeno grupo é que ascende ao poder e que usufrui ali de benesses. Eu convido que vejam as cenas dos últimos anos de vida do Fidel Castro. Enquanto as pessoas se amontoam em casas, nem seu direito de propriedade é respeitado, a saúde, esse mito da saúde de qualidade lá é um mito, é uma inverdade, há muita precariedade, mas vejam os últimos anos de vida do Fidel, numa casa com um gramado enorme, com uma piscina digna de revista Caras. É a velha hipocrisia. E, sem dúvida, eles exploram muito bem esse sentimento que as pessoas têm muitas vezes de frustração, de achar que está sendo injustiçado na vida, que batalha tanto, e aí exploram. Se você é mulher, é para você se sentir sempre oprimida, violentada por homens, sem fazer distinção. Se você é negro, então você tem que criar ódio dos brancos, porque você sempre vai ser vítima de preconceito e de discriminação. Se você é umbandista, se você é muçulmano, você tem que criar ódio dos cristãos, porque nessa sociedade ocidental vivemos sob a ditadura de uma visão de mundo judaico-cristã que também nos relega a um plano secundário. Então eles investem no ódio entre grupos. A Escola de Frankfurt, seus principais intelectuais perceberam que era importante investir no campo cultural, difundir essas ideias nos meios de comunicação social, na literatura, e sem dúvida hoje a gente vê o estrago causado, porque tem pessoas que são movidas completamente por uma leitura de mundo pautada por essa visão esquerdista de ódio e de reducionismo a essa condição. Você deixa de se reconhecer primeiramente como ser humano, como uma pessoa que tem aí o seu papel na sociedade e que, enquanto mulher, mãe, cristã ou não, você deve sim professar suas crenças, seus valores, respeitando o outro, mas não criar ódio, não disseminar o caos, a desordem, como você bem disse, a desagregação. Parece que essas teorias comunistas de extrema esquerda, elas querem varrer da condição humana essa sua multiplicidade de manifestações. É bem interessante essa sua observação, porque há pouco tempo eu disse para um grupo de alunos, eu disse, olha, nós somos iguais porque todos temos uma mesma dignidade, somos humanos, eu como cristã acredito que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus não faz acepção de pessoas, a palavra de Cristo deixa bem claro isso. Ele não veio apenas para os judeus, veja que Jesus ali
caminhou e dialogou com não-judeus, com gentios, fariseus, que muitas vezes não os escutavam, mas veja, a parábola do bom samaritano, quer dizer, os judeus não se davam com muitos povos ali do entorno, da Samaria, de outras áreas. E Jesus, portanto, o Filho de Deus não faz distinção. Nós somos iguais, compartilhamos uma mesma dignidade, mas temos nossas diferenças. Eu brinco com eles, eu digo, olha, eu nasci de uma família de classe média, nasci em berço de ouro, vim do Piauí. Quantas vezes eu escuto, você veio do Piauí? Eu acho assim, que a imagem é de que, veja, um colega me chamou certa feita, eu não gosto de vitimismo não, com quem eu me dava bem, mas no jornal, porque discordava de mim, não queria talvez que eu fosse candidata a reitora, se referiu no jornal a mim como uma figura tosca vinda do Piauí. Então vocês imaginem o que é. Eu pergunto a você, Arivan, recebi qualquer manifestação de solidariedade de colegas feministas? Não. Recebi de amigas cristãs que souberam do ocorrido e se indignaram. Mas aquele discurso, mexeu com uma, mexeu com todas, só vale quando a que é atingida é da turminha dessa turma, que se mobiliza, que faz barulho. Então nós somos iguais, porque temos uma mesma dignidade, e somos diferentes. E é possível, sim, Cristo já nos ensinou, conviver pacificamente, respeitando as pessoas. Agora, de fato, a esquerda investe muito nessa cisão, nessa desagregação.